Estamos ao vivo para mais uma live. Dessa vez eu vou usar o belíssimo quadro para a gente trocar ideia. Essa vai ser uma live bem mais curtinha, assim. Eu vou trazer alguns aspectos. Oi, Leda, bem-vinda. Opa. Essa vai ser uma live um pouco mais curtinha. Vou trazer alguns aspectos mais básicos, assim, da meditação alinhada com o propósito de despertar a Kundalini, né? Como foi isso pra mim, como eu passei por esse processo e como isso realmente transformou a minha realidade, né? E me levou para lugares que antigamente eu não nem imaginava, né? Que poderiam existir de verdade. Olá, Lunai, tudo bem? Quanto tempo? Hum. Então, bom, como eu falei que essa live vai ser um pouco menor, não vou perder tempo, tá? Já vou ir direto ao ponto, né, gente? O que é a Kundalini? Kundalini é a energia criadora que existe em todos nós, né? É a base da manifestação divina aqui na Terra, através dos seres humanos. Ela é muito associada com uma serpente e isso tem um propósito, né? Eu vivenciei fortemente o despertar da Kundalini, né? Em um momento bem específico da minha vida mesmo. E aí teve todo um processo por trás disso, né? De como realmente trazer essa energia. Muitas pessoas dentro do yoga também, eles trazem a Kundalini como uma serpente que está enroscada, adormecida na base da sua coluna, né? E a ideia é trazer essa serpente da base para cima, né? Fazer com que ela acorde, desperte e que ela realmente traga essa energia passando pelos 7 chakras principais até realmente chegar na parte da consciência para o cosmos, né? Muitas pessoas têm o despertar da Kundalini através do Tantra também, que é um estudo maravilhoso da energia sexual e do poder de manifestação, né? Muitas pessoas despertam através do yoga, da meditação, enfim. Primeiro de tudo, gente, eu quero passar para vocês um pouquinho da minha história. Como foi essa minha questão, né? Incrível. Como foi essa minha vivência mesmo a partir da Kundalini. Como que eu despertei para isso, da onde que veio, enfim. E bom, primeiro de tudo é que eu fiz um retiro de meditação, que foram 10 dias, onde eu passei esses 10 dias meditando 15 horas por dia, mais ou menos. A gente acordava às 4:30 da manhã e passava meditando o dia inteiro mesmo, né? Foram 10 dias muito intensos, a gente não podia falar com ninguém, a gente não podia nem... era indicado que você nem olhasse para os outros participantes, para quem estava com você no quarto, assim. Então, foram 10 dias de intenso recolhimento, né? E eu, até então, nunca tinha meditado, gente. Tinha já, assim, tinha, né, de certa forma, tinha feito yoga também, mas nunca tinha meditado de verdade, né? Muita gente acaba falando de meditação e de técnicas e tal, e mindfulness e várias outras, mas não consegue, às vezes, passar de um dos níveis básicos da meditação, né? Que é o nível do quê? Quando você percebe que os seus pensamentos não são você. Quando você tira o quê? Quando você para de se identificar com os seus pensamentos. Quando você percebe que você é um observador por trás da mente. Esse é posso chamar de primeiro objetivo da meditação, né? Quando você realmente entende que você não é o que você pensa e você se deixa de identificar com as coisas terríveis que a mente pensa. Nesse retiro aí de 10 dias, eu fiquei muito tempo extremamente mesmo, assim, preocupado e muito mal com os meus pensamentos, porque aquilo que eu pensava me transformava profundamente, me deixava mal, assim, eu tinha pensamentos horríveis. E lembrando que foram 10 dias, né? E pra alguém, cara, eu sou muito energético, né? Eu tô sempre em movimento, me comunicando com muitas pessoas. Então, pra mim, ficar 10 dias sem falar e meditando, no começo foi muito difícil mesmo. No segundo dia pro terceiro, eu comecei a ter pesadelos muito terríveis, assim. E a minha mente, a partir do terceiro dia, começou a desencadear os pensamentos mais difíceis que vocês podem imaginar. Começava a pensar coisas relacionadas à morte dos meus irmãos mais novos, coisas terríveis com a minha mãe,
coisas com o meu pai, né, com a família, do meu passado, traumas de infância, tudo isso começou a chegar. Tudo isso veio de uma vez para outra, de um dia para o outro, assim, e eu tive que começar a lidar com os meus pensamentos, né? Pensei em desistir muito, várias vezes. Pensei em sair daquele retiro, eu só queria ir embora, né? Tô me forçando aqui a ficar todos esses dias, né? Meditando e sem olhar para mim mesmo, sem conversar com ninguém. Meu, o que é isso? E o que aconteceu foi que eu comecei a ter que encarar a minha sombra de forma mais profunda mesmo, né? Por que eu tô falando tanto de meditação, gente? Porque a meditação é uma das formas mais conhecidas de você despertar a sua Kundalini, né? Uma meditação consciente, assim, né? Aquela que você se dedica como um trabalho energético. E a partir desse retiro eu comecei a levar muito a sério a meditação. Não só como um momento para eu ficar zen, em paz, mas como um trabalho pessoal, de cura mesmo. É um compromisso meu comigo mesmo. Eu vou meditar todo dia, né? E aí, a partir disso, muitas coisas começaram a mudar. Comecei a ter, nesse retiro inclusive, um pesadelo que eu tinha quando eu era criança, de que é um tsunami gigantesco. Gente, tipo assim, um tsunami enorme. Ele chegava assim, aonde eu tava ali, e levava tudo. Eu morria, né? E quando eu era pequeno eu tinha muito esse medo, assim, tinha medo de água, tinha esse grande tsunami que engolia a mim e a minha família, né? E nesse retiro eu comecei a ter esse sonho, na noite do quarto dia eu comecei a ter esse sonho em looping. Comecei a sonhar várias e várias vezes o mesmo sonho. Então vinha o tsunami, eu morria e aí eu tava no sonho de novo. E assim, não sei dizer pra vocês quantas milhares de vezes eu vivenciei esse tsunami no mesmo sonho, na mesma noite, em looping, até que eu comecei a me acostumar com o fato de morrer, com o fato de deixar o meu apego à vida ir embora. E aí eu comecei a viajar no sonho, enquanto esse tsunami vinha, né? E aí quando eu realmente me desapeguei disso tudo, me desapeguei da vida, né? O tsunami veio, me levou, eu morri, né? Eu consegui me libertar desse sonho. E a partir desse dia, lá no retiro inclusive, eu comecei a vivenciar mais traumas de infância, como se esse sonho ele tivesse desbloqueado uma parte minha inconsciência, né, para essas questões. E bom, o que tem a ver com Kundalini, energia sexual, com sonhos, com inconsciente, meditação? Gente, tudo a ver, né? Por quê? Primeiramente porque o nosso inconsciente ele é a maior ferramenta de comunicação com a espiritualidade que a gente tem hoje, tá? Então, intuição nada mais é do que você conversando com o seu inconsciente. O inconsciente, ele capta milhares de mensagens do seu dia a dia que você não percebe. A gente tem a mente consciente, que, por exemplo, olha o céu e vê, o céu está azul. Hoje vai fazer um dia maravilhoso. O seu inconsciente, ele percebeu que tem uma nuvem que parece um coelho, que o vento que bateu no seu rosto lembrou de quando você caminhava com a sua avó no parque e sentia o vento batendo no seu rosto, só que você não percebe isso, porque está no seu inconsciente. Quando você medita, as mensagens do inconsciente começam a chegar. E quanto mais você se conecta com o inconsciente e com esse outro lado, né, mais a sua Kundalini, a sua energia criativa, a sua energia sexual começa a circular e a viajar pelo seu corpo, né? Então, não foi à toa que nesse retiro eu tive meu primeiro despertar da Kundalini, né? Ou seja, aquela serpente que está lá no nosso chakra básico, ela, acordei, estou viva, eu existo, né? Nunca tinha sentido isso de forma mais forte assim. E a sensação, muitas pessoas até falam isso, é a sensação de um raio, como se um relâmpago caísse assim. E eu estava num momento lá de firme determinação, né? Ao longo do dia lá no nosso retiro, eu tinha que ficar 3 vezes por dia em firme determinação, ou seja, na mesma posição estático por 1 hora meditando. Tipo assim, sem mover um músculo mesmo. A perna dormia, eu não sentia mais a perna, mesmo assim. E eram isso 3 vezes por dia.
E aí, assim, no sexto dia eu tive uma crise de pânico, de ansiedade, achei que ia ficar insano, comecei a acessar o meu inconsciente de forma, assim, absurda, porque quanto mais você medita, mais sombras, mais traumas, mais coisas do seu passado começam a surgir. Mas também vem a parte luz, vem as suas capacidades, a sua intuição, a sua inteligência começa a ficar afloradíssima, sua capacidade de comunicação aflora muito, né? Só que eu comecei a vivenciar isso, tipo, como nunca, né? Como bom escorpiano, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, assim, eu gosto dessas coisas. Assim, tipo assim, nunca tinha meditado direito, fui lá e fiquei 10 dias, né? Do nada, assim, né? Então, e aí, depois de olhar para tudo isso, de querer fugir várias vezes e simplesmente entendi que não, eu preciso vivenciar isso em mim. Depois disso tudo, chegou o momento mesmo, assim, de eu receber essa energia sexual, de eu integrá-la em mim, né? E aí, num desses momentos de firme determinação, quando eu já tinha me limpado de bastante névoa do inconsciente, de bastante sujeira. Gente, o nosso inconsciente, se ele não é limpo, ele fica sujo, tá? Então, a meditação também ela é uma limpeza mental, tá? Então, se você não gosta de meditar, se você não quer se iluminar, por exemplo, não tem nenhum problema mesmo, não é sobre isso, mas pelo menos medite para limpar os seus pensamentos e conseguir pensar com mais clareza. Pelo menos para isso, é uma limpeza. Meditação, gente, é como escovar os dentes, sabe? É limpeza, tem que ter todo dia, né? É de profunda necessidade isso. E aí, depois de ficar muito tempo olhando para o meu inconsciente, para os meus pensamentos, para as sensações do corpo, numa dessas horas de firme determinação, quando eu estava lá impávido, paradaço, assim, concentrado, né, totalmente focado, eu senti um relâmpago caindo na minha cabeça. Um raio. Gente, assim, imagine você caminhando na chuva e tomando um raio na cabeça. Foi isso que eu senti. Assim, não foi um choquinho. Eu senti um raio na cabeça. Um relâmpago. Senti a minha cabeça sendo assim, ó, aberta. Igual Zeus, quando Atena nasceu da mente dele, né? Um relâmpago caiu na minha cabeça mesmo, assim, a sensação foi essa. Eu acordei, me mexi, quase caí assim. E de repente, como eu comecei a rir, porque a sensação foi um êxtase puro. Uma comunicação pura com o outro plano. Foi isso que eu senti, né? E esse foi o despertar da minha Kundalini. Primeira vez que eu senti isso de fato, assim, de forma mais profunda, né? Através de uma meditação muito concentrada e focada, né? E aí, gente, também tem essa grande questão, né? Por que a Kundalini é uma serpente, né? Porque tem uma serpente, né, na nossa... na nossa base, né, no nosso chakra básico. Muito simples. Existem, na real, milhares de explicações para isso, mas uma que eu gosto muito é o seguinte: a serpente, que também pode ser um dragão, que pode ser uma fênix, pode ser o que você quiser associar, né, mas tem essa energia da troca de pele, da muda, da ressurreição, ela é extremamente também associada com a nossa parte inconsciente, com aquilo que está aqui, mas a gente não consegue ver tão facilmente, né? Não é à toa que o ego, a sombra, ela se manifesta muito no nosso inconsciente, de forma, por exemplo, com autossabotagem, né? É o ego no inconsciente tentando nos autossabotar. E às vezes é tão forte que vem em pensamento consciente. Então o teu ego está tão presente ali que não é mais inconsciente, vem pensamentos autodestrutivos. E aí vem depressão, ansiedade, né? Um monte de coisa que a gente acaba até indo para alopatia, né, para os remédios que tratam a doença, não tratam a causa da doença, e fica num ciclo vicioso gigantesco. Gente, eu faço psicologia, vocês não têm noção do cartel que existe hoje em cima de medicamento antidepressivo. Vocês não têm noção, tá? Existe hoje vários psiquiatras que receitam remédio de 30 anos atrás porque eles têm que vender lá. Eles têm uma cota para vender e ganhar mais dinheiro. E a pessoa toma aquilo e fica viciada. Então, assim, tem um cartel em cima da alopatia, né, desses remédios, assim, convencionais. Eu vou fazer de uma live só sobre isso, porque isso aí dá assunto para mais de metro, né? Mas o que acontece? Essa sujeira vai se armazenando e os nossos chakras também, eles vão ficando estáticos, eles não ficam fluidos. A nossa energia corporal começa a ficar parada, travada, né?
Por isso também que o yoga tem muito essa finalidade de movimentação energética no corpo, fazer a energia passar pelos chakras. Quanto mais passa, quanto mais desbloqueia o seu chakra, mais essa energia sexual criadora vai subir, né? E por que também estava falando da serpente? A serpente, por que ela é associada a essa energia sexual criadora, né? Muito porque também ela é desde os primórdios, né? Pensando nessa crença mais cristã, a serpente foi entendida como um demônio, como uma pecadora, a mãe dos pecados, Lilith também, né? Que seria essa serpente. Inclusive no mapa astral, a Lilith mostra o despertar da sua Kundalini, tá? A Lilith mostra o ponto mais forte para você despertar a sua energia sexual intensa, né? E aí, quando você toma consciência da sua parte sombra e da sua parte luz ao mesmo tempo, e quando você trabalha para que essa energia ela flua no seu corpo, você começa a acessar quem você é de verdade, né? Você começa a acessar aquilo que está no outro plano, mas que é você. Você começa a acessar o seu inconsciente, a fazer essa limpeza energética, né? E aí, a meditação alinhada a essa questão de elevar a Kundalini tem muito a ver com a iluminação. Por que iluminação, né? Iluminar não é nada mais, nada menos do que você clarear aquilo que você não vê. Ou seja, você olhar para a sua sombra. Iluminar é olhar para aquilo que você não consegue enxergar. Ou seja, o seu inconsciente. Ou seja, o mundo espiritual. O que é iluminação? É isso, né? E a serpente, lá nos primórdios, por exemplo, com Adão e Eva, ela sussurrou para que Adão e Eva comessem o fruto proibido, né? E aí eles caíram do paraíso, né? O que é esse fruto proibido, gente? Na minha concepção, pelo menos, né? O que é esse fruto, senão a nossa parte sombria, os nossos instintos animais que nos disseram para não olhar para eles? Não, é proibido. Você não pode pecar nem em pensamento. Gente, olha que tortura que é a vida de uma pessoa que tem medo dos próprios pensamentos, que acha que o que ela pensa é verdade, né? Lembrando que, como eu já falei, o princípio primordial da meditação é você não se identificar com o que você pensa. Nesse retiro eu tinha pensamentos terríveis. Eu via minha mãe morrendo. Mas não era eu pensando, é a minha mente. A mente é só a ferramenta, né, gente? Quanto mais trabalha essa energia, essa Kundalini, essa serpente que sobe, mais a gente se liberta disso e a gente entende que não tem fruto proibido. Nós somos ilimitados, não tem o que é impossível aqui. Esse mundo aqui da matéria é o mundo da lei da atração, onde os seus pensamentos são verdade. Os seus pensamentos são a sua realidade. O que você pensa acontece. A forma como você olha para as pessoas reflete a forma como elas olham para você. Se você quer ter confiança de pessoas, confie primeiro. Se você quer que as pessoas sorriam mais para você, sorria para elas primeiro, né? Eu tenho um grande tio meu que eu amo de coração, que por muito tempo eu não tinha uma relação muito boa com ele, porque eu achava ele totalmente grosseiro, achava ele rude, não batia com o meu santo. Então toda vez que a gente saía, não era legal. Quando eu comecei a mudar os meus olhos para ele, falei, não, o que eu tô aqui julgando esse cara? Eu vou parar de me identificar com o que eu penso dele e julgar. Não, ele sempre foi assim, então ele vai continuar sendo assim hoje. Quando eu parei de fazer isso, eu dei abertura para ele mostrar para mim uma outra face dele mesmo. E aí o meu tio mudou. Mudou. E hoje nós somos muito amigos e próximos, né? Então, em tempos onde a gente tem tanta divisão, né, gente, seja por conta de política, de crenças, é muito importante trabalhar essa questão da meditação, de você não se identificar com o que você pensa, com o julgamento do outro, entendendo que cada um tem a sua vivência e a sua experiência, né? É muito importante isso. E aí, falando sobre iluminação, tem dois aspectos principais, tá? Para quem já medita ou quem quer meditar, tem dois pontos principais que é importante vocês saberem, tá? É o seguinte, eu acho que vai estar espelhado aqui, não sei se vai estar dando pra ver, mas é o Vipassana e o Shamatha. Acho que é assim. Na real, acho que não tem esse S aqui. Na real, talvez não tenha.
Enfim, acho que é assim, tá? O que é Shamatha e Vipassana, gente? Vipassana se refere... tá espelhado, né? Enfim, eu vou escrever depois aqui embaixo pra vocês. Mas, gente, Vipassana é a parte do caos. É a parte das sensações do corpo. Tem dois tipos base de meditação. Se você for para mindfulness, para meditação zen, todas elas vão estar dentro de duas bases principais. A primeira delas é o Vipassana, que é quando você vai lidar com o caos, com a insanidade, tá? Com o imprevisível, com a linha do desconhecido, com a fruta proibida, com a serpente, né? É a parte mais caótica, mas que fala sobre os insights. Vipassana significa insight. Significa você se comunicar com o seu inconsciente, percebendo as transformações suas e também do mundo. Tá? Isso é Vipassana. O que é Vipassana? É você perceber a impermanência, a Nitya. A Nitya do Hindi significa impermanência. É a lei da impermanência. Aquilo que vai e volta. Como as estações mudam. Como os nossos cabelos caem. Como as crianças crescem. Impermanência, isso é Vipassana. Vipassana é quando você medita observando as sensações do corpo e percebe que o nosso corpo é puro caos. Você percebe que de repente você começa a sentir um formigamento nas costas e uma dor atrás da orelha. Até chegar no ponto de Buda, gente, ele falava que ele conseguia... Aliás, ele não falou isso, né? Os discípulos dele falavam que ele conseguia perceber tanto o corpo dele em termos de sensação, quanto o exterior, que ele conseguia ouvir o som dos insetos voando a muitos quilômetros de distância, talvez não quilômetros, né, mas assim, muitos metros de distância, longe. Ele sentia cada formigamento de cada lugar da mente dele, do corpo dele. Isso é Vipassana, tá? O que é o outro pilar? É Shamatha. Shamatha, que é esse aqui, ó. Ele é a base, ele é a ordem. Muitas pessoas vão meditar direto para a parte de Vipassana. Vão direto para o lado mais caótico, né? Mas esquecem de perceber, na verdade, que para você ir para o caos, primeiro você tem que ter uma base firme. Shamatha são as meditações que te levam para a parte mais da calma interior, tá? Meditações que levam você para um estado de calma, de paz, harmonia, é Shamatha, é o solo forte, certo? Vipassana é o caos, tá? Muitas pessoas acessam Vipassana através de enteógenos, de drogas, né? Seja, enfim, através de medicinalmente falando, né? Com rituais, por exemplo, ou não, né? Então tem esses dois movimentos, assim. Geralmente, as pessoas acabam não sabendo disso, e aí vão muito pro caos, e o que acontece? Isso traz muita sombra. A parte difícil de ir para Vipassana é que você acessa muito trauma, você acessa muita sombra, acessa coisas muito difíceis. Só que pensa, como é que você vai fazer isso sem uma base? Pode fazer? Claro, como eu já falei antes, tudo é possível. Somos deuses na Terra, afinal de contas, né? Só que, se você tem uma base, se você tem um solo fértil, né? Você consegue ir para a parte insana da sua mente muito mais facilmente. Muito mais com segurança. Você sabe ir e voltar. Agora, o que acontece? Vejo muitas pessoas me dizem que não conseguem meditar, né? Só que a pessoa, às vezes, tenta por 7, 8, 9, 10 dias e começa totalmente em Vipassana, indo pro caos direto, fica totalmente já indo para a parte das sensações, dos pensamentos. E isso traz para ela sensações muito difíceis. Ansiedade, piora a ansiedade. Gente, meditação do tipo caótica piora a ansiedade. É fato, entendeu? Não é só vou meditar e meus problemas de ansiedade vão sumir. Não. Depende da meditação, da técnica, né? Como que eu fazia para os meus alunos? Eu passava primeiro o Vipassana, a base, a meditação calma.
E, gente, eu dei aula de meditação pro CAPS aqui de Curitiba, que atende as pessoas que são viciadas em drogas pesadas. Então eu lidava com pessoas que estavam já no caos. Como é que eu vou ensinar para alguém que está no caos meditação que leva ela para mais caos ainda, para mais inconsciente, para mais insanidade? Não, eu vou ensinar a pessoa a ter a base, né? E aí os resultados começam a ser maravilhosos, né? Porque depois que você aprende muito bem a ter esse solo, esse alicerce, né? Esse solo firme, você consegue transitar entre mundos, né? E aí a meditação, gente, é também o primeiro passo para quem quer fazer viagem astral, projeção astral. Eu levo muito como guia os níveis de consciência de um cara chamado Culadasa. Depois eu passo para vocês também essa referência, né? Mas a partir de um certo nível ali, você já consegue desbloquear algo que a gente chama de ponte de acesso, ou foco de acesso, concentração de acesso. Que é quando você está tão firmemente no seu propósito da meditação, com tanta força e foco, que você desbloqueia o potencial de viajar por entre os mundos. E aí, gente, se você quiser viajar pela árvore nórdica, indo de Asgard para os outros planos, indo para milhares e milhares de outros lugares, vocês conseguem. Tá? É o ponto de acesso, a virada de chave também. Também tem muito a ver com a Kundalini. Quando a Kundalini desperta, tipo assim, o que aconteceu comigo não foi um despertar total. Ela acordou, eu senti ela viva. Agora, o despertar da Kundalini, poderosíssimo falando, tipo assim, quando ele vem de verdade, você consegue desbloquear capacidades super poderosas mesmo, assim. É algo surreal, né, mesmo. E aí, enfim, tem essas duas bases aqui, tá? Vipassana e Shamatha. Outra coisa, gente. Isso aqui também é muito importante falar que a gente tem algo chamado plano mental, tá? Esse plano aqui, esse círculo aqui, é tudo que está no seu plano mental. Aquilo que você pensa, que você vê, aquilo que chega para você. Só que você tem várias submentes que ficam aqui. Milhares delas. Milhares de submentes. Tá? Tudo que está... Eu vou desenhar em azul. Aqui, ó. Tá? Isso aqui que está em azul é o inconsciente, tá? É o caos. Aqui a gente tem o caos. Tem a parte caótica. Tem os pensamentos que vêm e vão. Coisas gostosas, coisas que não são tão gostosas, né? O caos está aqui fora. O que acontece? As submentes ficam o tempo inteiro tentando encontrar alguma coisa aqui fora para trazer para a sua mente consciente. Tá? Por que elas não trazem tudo ao mesmo tempo? Porque isso demanda muita energia e você não consegue focar em milhares e milhares de coisas ao mesmo tempo. Né? Então o que elas fazem? Traz algo daqui aqui para dentro. E elas ficam fazendo o quê? Jogando informação no seu plano mental. Joga um monte de coisa aqui. Um monte. E aí, o que é a sua atenção? A sua atenção é um foco que você consegue dar aqui dentro. Então, desses milhares de pontinhos que as submentes trouxeram para cá, você consegue vir aqui, ó, e focar aqui. Ah, lembrei! O aroma do bolo que a minha mãe fazia pra mim. Ah, lembrei do amigo de infância. Ou, nossa, eu fui muito má com aquela pessoa. Tudo isso é o seu foco mental dentro do plano, englobando algo que a tua submente mandou aqui pra dentro, né? Vindo do caos. Isso aqui é a forma como a grande maioria das pessoas hoje vive. Com o plano mental cheio de informação. Um monte de coisa. Disputando a sua atenção. Você não consegue focar direito porque tem um monte de coisa na sua cabeça. Pensamento, pensamento. Né? Qual que é a ideia? Quando você começa a meditar, e como eu disse, você começa a limpar o seu inconsciente, você começa a pegar tudo isso aqui que está no caos
e expurgar, purificar, ou seja, trabalhar em você, começar a mandar embora, tá? E você começa a desenvolver algo que a gente chama de awareness, que é a atenção plena, é a base do mindfulness, né? Para quem já ouviu falar em mindfulness, é isso, né? É uma técnica que ajuda vocês com isso. Aliás, não vocês, todos nós, né, gente? Enfim, nos ajuda, né, com isso. O que acontece daí? A gente vai ter o plano mental, só que as submentes, elas não vão mais ficar desesperadas para mandar informação dentro do seu plano aqui. Você vai limpando elas. Ou seja, em vez delas ficarem involuntariamente, sem que você queira, te mandando informação, pensamento, imagem mental, te lembrando de umas coisas aleatórias, assim, tipo, você está trabalhando e lembra que precisa fazer algo, ou enfim, vice-versa, né? Coisas que você não precisava lembrar, acontece o contrário. Elas passam a ficar disponíveis para você. As suas submentes começam a se tornar aliadas da sua mente e do seu propósito. Ou seja, elas estão abertas e preparadas para quando você quiser pensar em algo, ela traz. Então assim, não é mais, veio uma situação caótica aqui, veio para cá e ela mandou para o meu plano e eu lembrei. Não. A gente começa a ter um movimento muito diferente agora. A submente, ela fica esperando. Ela fica disponível aqui. Esperando para que quando você queira lembrar de algo, para que quando você queira entrar em contato com alguma coisa mais profunda, você tenha todas elas disponíveis para isso. Né? Elas não ficam agitadas e querendo trazer mais informação, não, elas focam. Elas deixam o seu plano mental mais aberto, mais limpo. Essa é uma grande questão também, né? Então, a meditação do tipo shamatha, que trabalha com a ordem, com a parte da sanidade, ela tem essa função aqui, ó, de deixar o seu espaço mental limpo, claro, translúcido, bom de ser trabalhado, mais fácil, né? Agora, depois disso, fica muito mais fácil, daí, como eu já tinha falado, de você pegar o caos que está aqui e trazer para dentro. Para entender, eu quero processar o caos, eu quero purificar o meu caos. Beleza, eu já tenho uma mente que está purificada, eu já tenho um terreno fértil para isso, eu já posso começar a trabalhar o caos em mim. Agora sim, beleza. Aí eu puxo do inconsciente, eu puxo o caos aqui para dentro. Né? Esse seria um movimento mais inteligente de você fazer uma meditação sem se colocar em situações difíceis. Eu não fiz isso, eu fui pro caos. Fiquei 10 dias fazendo Vipassana, meditação do caos, sem nunca ter feito nada. Né? Então eu fui pro caos total e tive que lidar com isso depois. Foi muito difícil. Né? Não me arrependo, nem um pouco mesmo. Né? Mas depois que eu tive o conhecimento disso, que eu tive aulas com um mestre mesmo, que ele me ensinou o que seria isso, aí eu falei, caraca, realmente talvez eu devesse ter começado dessa outra forma, né? Com meditações mais focadas para essa parte do shamatha, né? A questão mais básica, né? Mais o equilíbrio da mente, né? E, gente, é relatado pelo Culadasa, né, que é esse autor que eu gosto muito, porque ele une neurociência com as tradições budistas, tá? Então, assim, é incrível, ele é um baita pesquisador e grande mestre, né? Eles trazem, né, são dois pesquisadores, que o nirvana seria quando todas as suas submentes estão totalmente limpas, tá? Porque assim, elas, por mais que você medite bastante, tá? Sempre vai ter, assim, umas coisinhas aqui. Vai ter, entendeu? Vai ter. Mas pelo menos elas não vão ficar te mandando isso. Elas não vão ficar atrapalhando o seu plano mental, né? Vai ser no seu tempo. Agora, no nirvana, seria quando na real não tem mais nada nelas, né? Elas estão totalmente puras e limpas.
para que você escolha o que vai entrar nelas, o que você vai acessar com elas. Isso seria o Nirvana, um estado além da iluminação, né? Seria o passo depois da iluminação, por exemplo, né? E aí, gente, também tem algo muito interessante, também posso trazer isso em outra live, que assim, tem muitas pessoas que já se iluminaram e renasceram, né? E aí, as tradições budistas, muitas delas têm nomes para isso. Para as pessoas que já se iluminaram em outras vidas e vieram de novo para se iluminar de novo, para cumprir outro propósito, né? A iluminação não é o fim. O despertar da Kundalini não é o fim, é o começo, né? É o primeiro ponto, né? Como que a gente começa manifestando a Kundalini na nossa vida? Primeiro, percebendo como seus pensamentos eles se materializam. Como tudo que você pensa acontece, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, colocando a lei da atração em prática, tá? Tem várias pessoas que falam sobre lei da atração, tá, gente? Mas basicamente é você conversar com o seu inconsciente, sabe? Conversar com o seu inconsciente. E aí trazer isso, sabe, assim, de forma mais profunda. Você dá abertura para o seu inconsciente trazer as percepções que a sua mente consciente não teve, que você não conseguiu ter com a mente consciente. E aí você percebe como, na verdade, todo momento, a todo instante, o seu inconsciente está te mandando mensagens. Mesmo, a todo momento. Tá? Então, são essas duas formas principais. A lei da atração também funciona muito bem, tá? Quem quiser também se aprofundar um pouco mais nisso, tem vários autores para que eu posso passar para vocês. Funciona mesmo, tá? E é essa questão de você tomar a capacidade de manifestação no mundo, tá? Tomar a sua capacidade de manifestar o que você pensa, sente e quer que aconteça no mundo, né? Realmente fazer isso com que isso aconteça, tá, gente? E é isso. Eu não tô lendo os comentários, gente. Já eu vejo, tá? Deixei aqui desativado para não ficar vendo. E aí é isso, né? Tem essa grande questão por trás da serpente, da Kundalini, da energia sexual, né? Que a gente vê como algo sujo, como algo ruim, né? Mas que na verdade a gente não vê, né? Mas nos ensinaram a ver dessa forma, né? E não precisa ser assim. Lembrando que, olha só, gente, você tem o poder de criar a sua realidade. Seus pensamentos, eles são energia em frequência, tá? E você consegue atuar nas diferentes densidades do mundo através do seu pensamento, da sua energia e manifestar a sua vontade. Isso não te parece um pouco divino? Para mim é totalmente, né? E o potencial que traz essa questão divina pra gente é a Kundalini. A capacidade de você manifestar no mundo material aquilo que está na sua vontade maior. Vontade tem a ver com o elemento fogo. Não é à toa que a Kundalini é uma serpente de fogo, né? Então, é isso por hoje. Queria falar até um pouco menos, acabei me empolgando, gente, meu Deus. Vou ler seus comentários, galera. Módulo para o nosso curso, prof. Vou passar para vocês, meditações. Tem bastante coisa ainda antes, eu preciso tomar cuidado, senão, meu Deus, vou fazer 1 milhão de aulas ao mesmo tempo. Então, Leda, você também foi mais pro caos, né? Ir mais pro caos é uma grande questão mesmo. A gente acaba, às vezes, fazendo isso, né? E é desafiador mesmo, assim, né? Então, na verdade, a minha ideia é fazer uma live por semana já antes, na verdade, né? Acabou que, às vezes eu consigo fazer, às vezes não, mas a partir da próxima semana eu vou até, na verdade, decidir um dia mais específico para fazer uma live, aí eu vou trazendo mais certinho elas, né? Gratidão, Patrícia, querida. E aí eu deixo, tipo, um dia mais fixo. Eu acho que eu vou deixar um dia fixo, ou não sei, vou ainda pensar nisso. Mas a ideia é bem essa já mesmo, fazer lives semanais também, daí de temas diversos, né? Eu quero trazer também... a próxima live eu vou falar sobre o Merkabah,
a união dos opostos e o Merkabah como veículo dimensional para a gente viajar entre dimensões, que todos nós temos ela, né? Quer ver? Vou até pegar aqui. Gente, esse livro aqui, ó. Sério, se você, gente, estuda esoterismo, espiritualidade e você não tem esse livro aqui, você precisa ter esse livro. Realmente é um dos livros mais completos e incríveis que eu já conheci na minha existência mesmo, tá? Chama O Segredo da Flor da Vida. O Segredo da Flor da Vida. E aí ele explica as eras, né? E ele explica como, na verdade, a Atlântida existiu, né? Assim, e muitas outras questões que a gente acha que não são verdade, né? Extraterrestres, né? Tudo isso, um monte de coisa junto, né? E aí eu vou trazer essa questão do Merkabah, tá, gente? Que é essa estrela aqui, também conhecida como estrela de Davi. O Segredo da Flor da Vida, Leda, isso mesmo, do Drunvalo. Drunvalo, D-R-U-N-V-A-L-O, Drunvalo. Quem quiser, eu mando no DM também ali o nome, tá? Mais certinho. Não largo mais vocês também, viu, Lilian? Célia Azevedo, quando medito faço sempre guiada. É muito bom também. Muito bom também. Geralmente, gente, meditação guiada vai te levar mais para um estado de chamata mesmo, para algo mais ordem mesmo, algo mais tranquilo, tá? Então também recomendo muito meditações guiadas, porque realmente ajudam muito. Assim, não sei também de qual canal, né? Mas geralmente as que eu já fiz também, elas são muito boas para essa questão de você ir limpando os pensamentos, purificando, né? É um processo alquímico, né, gente, na verdade. Por isso que eu sempre falo que a alquimia ela é a ciência das ciências, né? Ela está sempre com a gente, né? Desde de uma meditação para você limpar os seus pensamentos, para você clarificar e purificar eles, até quando você vai cozinhar, você está fazendo alquimia pura, né? Então é isso. Leda, obrigado. Show de bola, então. Belezura. Gente, é isso. Vai ficar salva essa live, tá bom? Tiverem mais dúvidas sobre isso, me mandem também no Instagram aí. E a gente conversa. E eu vou dar um jeito. Eu sei que tem um filtro do Instagram que ele fica espelhado já. E aí vai ficar mais fácil pra eu dar aulas no quadro, né? Porque fica ruim assim de ver. Fica ruim de ler também. Com a Camila Zen não conheço. Não conheço de nome. Talvez conheça, assim, de ver, né? Eu não sou muito bom com nomes. Também tem isso. Gente amada, uma semana maravilhosa pra vocês todos, tá? Fiquem bem, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo. Um beijo no coração e até a próxima. Despertem a Kundalini de vocês, meditem. E lembrem-se que o fruto proibido, na verdade, ele é a negação, né? A tentativa de negar aquilo que existe dentro de nós o tempo inteiro. Que é a nossa parte inconsciente do caos, que é tanto eu quanto a parte luz, né? Tudo isso. Tá bom? Beijo vocês. A gente se vê. Tchau.